Fala, meu filho, tudo bem? Professor Wesley, aqui, professor de História. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos de Hebreus da Antiguidade. Vou falar um pouquinho sobre a origem desse povo tão importante, né? Essa civilização. E eu gosto particularmente de falar sobre os hebreus porque os hebreus eles não foram um povo que causaram e que criaram assim é, grandes construções, que não fizeram grandes estátuas. São caras assim que não tiveram grandes exércitos, eles não fizeram grandes conquistas militares. Mas são caras que nós estamos estudando sobre eles aqui e fizeram uma grande diferença na nossa sociedade. Ou seja, os hebreus eles são caras que têm uma influência cultural, uma influência religiosa. De certa maneira, a cultura hebraica está inserida em todo o mundo ocidental. E é por isso que nós vamos estudar um pouquinho sobre eles aqui. Quando a gente vai estudar sobre os hebreus, a gente não consegue muito deslocar, descolar eles da religião, cara. Então a gente vai tentar dar um olhar aqui, o máximo possível, um olhar histórico, mas é possível que, à medida que a gente tem a aula, você vai se lembrar de alguns aspectos religiosos, ou pelo menos de nomes que você já ouviu ligados à religião, como Moisés, como Davi, como Adão e Eva, como Noé, são nomes que estão ligados, porque boa parte da informação e da história que nós temos sobre esses caras são histórias e informações que estão contidas na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. E um dos legados mais extraordinários dos hebreus, sem dúvida nenhuma, é a Bíblia. A Bíblia e essa concepção de monoteísmo, tá ligado? Então, se você tem uma coisa importante que você precisa levar dessa aula, é que a principal contribuição dos hebreus para o mundo ocidental é essa perspectiva de monoteísmo, uma perspectiva de que existe um Deus só, cara. Essa ideia de haver só um Deus é uma ideia que vai mudar brutalmente, drasticamente, a relação de poder e a relação entre as pessoas. Porque a ideia dos hebreus, a ideia inserida pelos hebreus, de que existia uma só divindade, Yahvé, né, uma única divindade, um único Deus, essa ideia ela imediatamente ela antagoniza, né? Porque quando eu tenho um politeísmo, como era a realidade da Mesopotâmia, de toda a região da antiguidade ali, eu posso adorar um Deus e adorar um Deus não significa minha oposição a outro, significa apenas uma escolha. Quando eu tenho um Deus só, eu não adorá-lo já é uma posição de contrafação a ele, sacou? Então eu tenho aqui a galera agora que é do lado de Deus e a galera que é contra Deus. E todo mundo que não está do lado de Deus já é diametralmente, palavra maneira essa, diametralmente, ou seja, já é oposto a Deus. Então vamos lá, os hebreus, inclusive esse é um negócio que a gente precisa discutir, né, cara? O termo hebreu, israelita e judeu, nós vamos determinando por aqui. Quando a gente vai falar sobre o povo hebreu, a gente está falando de uma região ali que é a região da Palestina, que é uma região do Oriente Médio, muito próxima à Mesopotâmia. Por isso, há uma relação muito próxima entre o surgimento dos hebreus e o surgimento dos povos da Mesopotâmia. Quando a gente vai estudar a história dos hebreus, a gente divide ela normalmente em três fases, para ficar mais fácil. A gente tem a fase dos patriarcas, a gente tem a fase dos juízes e a gente tem a fase dos reis, que é mais ou menos a maneira como eles se organizavam politicamente. Eles se organizaram primeiro em clãs patriarcais, então a gente já entende que a sociedade hebraica era uma sociedade patriarcal, onde o homem tinha uma figura preponderante, onde o homem tem um papel, onde existe um líder que normalmente está relacionado ao aspecto familiar. Então essa questão de origem familiar é muito importante, a questão da primogenitura é um exemplo disso, né? O pai passa sempre a bênção, passa sempre a herança para o filho mais velho, para que o nome não se perca. Uma outra ideia muito presente no meio dos hebreus desde a origem é de que você carrega o nome da tua família, ou seja, você não é um indivíduo, você é o coletivo, então a noção de coletividade é muito forte. E aí a gente precisa se lembrar que os hebreus são daquela raiz de povos que a gente chama de povos semitas. E aí tem uma história da Bíblia, essa é uma versão, né, que o Antigo Testamento traz, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e um dos filhos de Noé se chamava Sem. E os povos que surgiram de Sem, os povos que tiveram essa genealogia a partir de Sem, esses caras vão ser os semitas. E dos filhos de Sem vai ter um cara que chama Éber. E de Éber surgem os hebreus. Então você percebe que há uma questão genealógica aí para o surgimento. Possivelmente, historicamente, a gente tem. É muito difícil a gente fazer essa ligação, mas provavelmente esses povos semitas eles surgem ali da Mesopotâmia e vão migrar para a Palestina, ali para o Vale do Rio Jordão. Esses povos começam a se desenvolver
E aí surgem algumas figuras que são muito importantes, que são os patriarcas. A primeira figura, sem dúvida nenhuma, é Abraão. Abraão é a figura mais importante desse processo, sobretudo porque Abraão é o elo de ligação entre os palestinos, entre os árabes e os judeus. Ou seja, Abraão é o grande patriarca, é de Abraão, e a Bíblia traz uma história, traz essa história que Abraão teve dois filhos, um filho legítimo e um filho com a escrava, Isaque e Ismael, e de Isaque teria então surgido e deflagrado o povo hebreu, e de Ismael surgido os palestinos e parte dos árabes. Então Abraão ele é reconhecido como o patriarca desses povos semitas, que aí não inclui só os israelitas e os judeus, mas inclui também toda essa outra galera. Mas então Abraão ele teria recebido a promessa, teria tido uma epifania, Deus tinha o convocado, ele saiu da Mesopotâmia, da terra de Ur, e acaba migrando para Canaã, e ali Deus mostra para ele uma terra e ali ele começa a habitar. Depois de Abraão, a gente tem que destacar um outro personagem importante, um outro patriarca importante, que é o filho de Abraão, que vai ser Isaque. E Isaque vai gerar dois filhos, um que chama Esaú e o outro que chama Jacó. E aí Jacó, cara, é em Jacó que o hebreu muda de nome, sacou? Apesar das terminologias serem semelhantes, em Jacó, a história diz que Jacó teve 13 filhos e que um dia, em uma batalha com Deus, Jacó vai ter o nome mudado por Deus. Então Jacó deixa de se chamar Jacó e vai passar a se chamar Israel, que na tradução hebraica tem alguma coisa semelhante a como príncipe de Deus, ou seja, Deus renova ali em Jacó a sua promessa que ele havia feito a Abraão, segundo o texto sagrado. E aí agora, velho, os caras que são filhos de Jacó passam a ser chamados de israelitas. Israelita quer dizer exatamente filhos de Israel. Então Jacó tem 13 filhos, 12 rapazes, uma moça. Esses 12 meninos vão dar origem às 12 tribos de Israel. Então eles agora vão migrar para o Egito. Há uma fome, há uma seca. Aqui existe aquela história de José, né? José do Egito, que vai salvar a família, que vai se tornar governador de Israel. Mas historicamente a gente compreende, a gente entende que quando quando Jacó e a sua família migra para o Egito, isso acontece durante um período de invasões íxeas no Egito, ou seja, há uma fome na região da Palestina, o Egito tem muito grão, o Egito vive um período de quase semi-anarquia, de muitas guerras, e os hebreus se aproveitam desse momento para migrar. Com o poder do Egito restabelecido, os egípcios então começam a perseguir os hebreus e os transformam em uma mão de obra escrava, uma mão de obra servil. O texto do Antigo Testamento relata que os caras ficam lá 400 anos e após 400 anos esses caras vão conseguir se libertar pelo último patriarca, que é Moisés. Moisés então conduz o povo naquilo que é chamado de êxodo. O povo sai do Egito e migra até Canaã e agora se estabelece. E quando o povo de Israel se estabelece em Canaã, e agora são os israelitas, são os filhos de Israel, né? Eles se estabelecem, eles se organizam ali em tribos. E a partir do momento que eles se organizam em Canaã em tribos, surge o segundo período, que é ali por volta do ano 1390. Então, entre o ano 2000 e o ano 1400, a gente tem o período dos patriarcas. Entre o ano 1390 até o ano 1030, mais ou menos, a gente tem o período dos juízes. Como é que é o período dos juízes? Os caras se organizam em tribos. Então nós temos lá as tribos de Israel. Uma das tribos fica responsável pelo serviço religioso, então ela não ganha terra. 11 tribos ganham a terra, uma delas não ganha, que é a tribo de Levi, que é a tribo que vai ficar responsável pelo serviço religioso, que era fundamental, né? A religião vai ser um traço fundamental no povo hebreu. Portanto que no centro de todo esse acampamento, no centro de todas essas tribos, e quando a gente fala tribo parece que é um negócio pequenininho, mas eram tribos enormes, eram gigantescas ocupações. E aí esses caras, então, no centro tinha um tabernáculo, né? Tinha um centro, um tabernáculo, uma espécie de igreja móvel que eles levavam para onde, e lá dentro dessa igreja móvel havia, que eles vão chamar de santuário, haviam símbolos, né? Havia a Arca da Aliança, que é um documento, um objeto histórico que foi procurado por muito tempo.
lá tinha os castiçais, e ali acontecia todo um ritual, uma série de rituais judaicos, né? Festas judaicas que aconteciam ali dentro daquele processo. Muito bem. Esse período dos juízes é marcado por essa fragmentação política, então cada juiz, cada tribo tinha sua liderança e tinha ali os responsáveis por dirimir as questões internas, então a gente tinha ali essa relação, mas havia uma descentralização do poder e havia uma série de conflitos, haviam muitos conflitos entre as tribos. Quando a gente chega então lá por volta do ano 1030, vai ver uma unificação. As tribos se unificam e aí surge o período dos reis. O primeiro rei de Israel é um cara que chama Saul, ele vai subir ao poder, vai organizar administrativamente o exército, o reino de Israel, é o primeiro cara a formar um exército remunerado, então o exército que até aqui era a união do vem quem quer, era a união de todas as tribos, agora Israel passa a ter um exército organizado, passa a ter uma cobrança de impostos organizada. Saul vai ser sucedido por Davi. Davi, talvez a figura mais famosa entre os reis de Israel. Davi faz um processo de expansão territorial. Davi é responsável por combater boa parte dos inimigos locais ali. E haviam muitos inimigos aí, os filisteus, os jebuseus, havia uma galera ali que já ocupava aquela terra. E os judeus, os hebreus, os israelitas, quando chegaram, tiveram que expulsar esses caras dali. Então, Davi é responsável por isso. Salomão, ele vai ter um período de grande bonança, de grande tranquilidade, porque as batalhas que tinham que ser enfrentadas foram enfrentadas por Davi. Salomão tem um governo. Salomão, por querer fazer grandes obras, como é o caso do Templo de Salomão, uma grande construção, uma construção suntuosa, ele vai cobrar muito imposto. E aí, quando Salomão morre, a gente tem um racha, tem um cisma. Por volta ali do ano 900 a.C., tem um cisma. Por quê? As tribos do norte, elas não concordam com a alta taxação de impostos. E quando Salomão morre, o filho dele, que é um cara que chama Roboão, não consegue manter as tribos unidas. E aí tem um cisma e Israel, então, se divide em dois reinos. O reino do sul, com sede em Judá, e o reino do norte, com sede em Samaria. Você sabe, então, que quando a gente tem essa divisão, né, velho, vai enfraquecer, os caras vão ficar enfraquecidos, e aí eles vão acabar sendo invadidos por outros povos, e aí é uma sucessão de invasões. Os assírios invadem o norte, a Babilônia invade o sul, e eles vão ser combatidos por vários povos. Os persas invadem, os medos invadem. Há um período de restauração com Neemias, os caras voltam para Jerusalém, mas a verdade é que o povo de Israel nunca mais retoma sua autonomia. Até que eles vão ser dominados pelo Império Romano, e o Império Romano tinha um problema especial com o povo judeu por conta do monoteísmo. Porque para o romano, o imperador era uma figura divina. Inclusive, isso vai dar pano para manga depois com o cristianismo. O cristianismo também vai ser perseguido dentro do Império Romano por conta da ideia do monoteísmo. Então, no ano 70 depois de Cristo, olha só, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém vai ser sitiada e um imperador romano que chamava Tito Lívio vai acabar dizimando, destruindo a cidade de Jerusalém, e os judeus então têm que se espalhar. Acaba acontecendo um processo que se chama diáspora. Cuidado para você não confundir êxodo com diáspora. Êxodo é quando todo mundo sai de um lugar e vai para o outro. Diáspora é quando há uma dispersão. Então os judeus são dispersos pelo mundo, vão se espalhar por todo o mundo, e vai ter aí uma série de comunidades judaicas se organizando, e isso é um fator importante, assim, interessante dos judeus, que você vê. O judeu perdeu o seu território, perdeu a sua terra, o judeu perdeu essa noção de nação, mas ele não perdeu a identidade. Então você vai ter judeu alemão, judeu português, judeus, ou seja, o judeu, mesmo não tendo a terra, ele vai passar um período aí de quase 2000 anos sem terra, ainda assim manteve sua cultura, manteve sua identidade, manteve suas origens, né? Isso é um aspecto importante e interessante dos judeus. Então, quando os judeus só vão voltar a ser repatriados, isso é matéria da próxima aula, mas só para você entender, ali no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que é esse conflito que a gente tem até hoje, que está acontecendo lá, mas esse não é o tema da nossa aula. Mas você sabe que hoje existe um conflito que está relacionado a essa diáspora e depois esse retorno e essa tentativa dessa coexistência ali que não tem sido nada pacífica. Preciso falar para vocês, então, depois desse panorama histórico, eu acho que isso aqui é generalizado, né? Você entendeu que é um corre, né? Mas você precisa entender, então, que
O aspecto religioso é um aspecto importante, o monoteísmo, né? As regras, velho, tem muita regra, muito costume, muito da nossa moral ocidental tá escrita na Bíblia. A Bíblia, a Bíblia cristã tem Antigo e Novo Testamento, mas a Bíblia judaica praticamente é o Antigo Testamento, né? A Torá, os profetas e as histórias está ali condensado. Boa parte das nossas crenças morais e éticas tem muito de fundamento naquele texto ali. Muito do nosso jurídico também, dos aspectos jurídicos vem ali, porque o Antigo Testamento, com o Decálogo e com todo aquele documento ali, ele não tratava só da vida religiosa, ele tratava da vida social, da vida política, tratava de casamento, de como fazer negócio, tratava da alimentação, de veste, tratava da relação com os escravos. Então é meio que um código civil. Quando você pega ali Levítico, Números, Deuteronômio, tem ali um conjunto de leis civis. Era uma maneira de ordenar mesmo a sociedade judaica. Era um conjunto de normas para que os caras tivessem ali um padrão de vida, um padrão de sociedade mais elevado. Eles viviam basicamente da agricultura e da pecuária, eram pastores por excelência, desde a Mesopotâmia. Abraão já tinha vários, era um largo criador de ovelhas, né? Você vai encontrar Jacó também como um grande pastor, então você vai ver que eles tinham uma relação muito profunda com a pecuária, com a criação de animais. A gente vai ter também a questão da agricultura, produção de cereais. Então a economia deles era uma economia bem centralizada ali nesses dois aspectos. Havia alguma coisa de artesanato, havia, mas era mais centralizado nisso. E eles têm essa questão de identidade cultural muito forte. Então, os hebreus vão ser um povo que vão passar por muitas perseguições, por muitas dificuldades, mas que vão manter sua coesão, vão manter a sua unidade a partir da sua cultura, ok? Tá cheio de repleto aqui de generalizações, né? Mas espero que eu tenha ajudado você a pelo menos dar uma elucidada nesse processo que a gente tem para conhecer os povos, povo hebreu, povo semita, povo israelita, povo judeu. Um abraço para você, a gente se vê por aí, fica com Deus.